Pedro Martins falou na coletiva de ontem, gente, lá na Toca. O dirigente explicou a saída do Nico Larcamon. Olha só. Queríamos um treinador com uma capacidade de liderança, que fosse jovem, ambicioso, que conseguisse se conectar com as melhores práticas do mundo, e tudo isso o Nico tinha. Né? E ali foi importante porque a gente queria também um treinador com experiência em competições sul-americanas. Né? E em todo esse processo, para a gente ficou claro que ele preenchia os requisitos. O grande desafio foi fazer essa conexão entre os requisitos e tudo que a gente identificou e a prática, o dia a dia. Né? E a gente sabia que ia ser necessário um esforço dos dois lados, um esforço do clube e um esforço da comissão, do treinador, para que a gente conseguisse entender e identificar essa forma de trabalhar. E posso falar que houve um esforço muito grande dos dois lados. Mas a partir do momento em que a gente conseguiu identificar essa distância, o primeiro ato foi, e aí acho que pode até ter sido um ato falho, foi insistir. Vamos insistir porque, quem sabe, funcione. Vamos trabalhar mais, vamos insistir mais, vamos fazer com que isso dê certo. E usando o Campeonato Mineiro como justamente esse período para identificar, cara, vamos insistir para chegar nessa conexão. E a partir do momento que a gente foi identificando uma distância importante entre o que era método e crença da comissão e método e prática do Cruzeiro, a gente ficou no dilema. E aí chegou antes da final, a gente já estava com a decisão pronta de não dar seguimento ao trabalho, porque a gente não via perspectiva. Eu acho que a avaliação de trabalho justamente é essa, né? É como estamos agora, e se a gente insistir um pouco mais, será que a gente tem perspectiva de fazer funcionar? A gente não vê mais perspectiva. E por isso que a gente reforça aqui que é uma decisão dura, difícil, porque identificamos um potencial, mas que na prática, no fim do dia, não houve conexão entre a maneira do clube trabalhar e a comissão técnica funcionar. E por isso foi tomada a decisão do desligamento. Pedrão, seu torcedor é muito importante, né? O seu torcedor do Cruzeiro, o cara que paga o ingresso, o cara que é sócio-torcedor, que injeta e investe dinheiro no clube, né? É o seu consumidor. Pois bem, ontem eu fiz questão de ler muitos comentários de muitos veículos de comunicação, onde o seu torcedor, o seu investidor, não acreditou no que você falou, não. É o seu cliente. Não só nas plataformas da Rede 98, quanto em outras plataformas, blogs, jornais, rádios, a bolha virtual. Os comentários dos cruzeirenses, seus clientes, ou seu investidor, não acredita. Isso é perigoso, cara. Porque quando você tem um produto, coloca ele na vitrine e quem consome não acredita, isso é perigoso. Quando você fala que antes da final não ia dar seguimento, não via perspectiva, que o método e a prática da comissão estava distante do método e da prática do Cruzeiro, me assusta. Eu quero ver você, Mirandinha. Pode falar aí, comente sobre fala de Pedro Martins. Só falando que você falou da confiança, é porque o discurso aconteceu, em um ano aconteceu o mesmo discurso 3 ou 4 vezes. Então, alguém até perguntou das convicções, obviamente quando ele traz alguém, ele vai falar que está convicto em quem ele trouxe. Só que 3 meses, 2 meses depois, você já não tem mais essa convicção, isso já perde credibilidade. Quando você fala uma coisa e muda com 3 meses de trabalho. Então, com certeza, a diretoria do Cruzeiro hoje tem muito menos credibilidade do que tinha um ano atrás. Acho três pontos assim nessa fala do Pedro. A primeira aqui que me causa uma estranheza. Insistir. Como insistir no trabalho de 2 meses, jogos, de 3 meses? 14 jogos. Será que eles perceberam isso que não daria certo na pré-temporada? Em fevereiro? Não dá pra falar que você insistiu num trabalho de 2 meses, de 3 meses. É impossível você falar que você insistiu num trabalho desse. A não ser que seja uma coisa muito grave.
É um negócio muito gritante, alguma situação muito relevante que você fala, não, temos que interromper esse trabalho. A ponto de chegar numa final como quase um favorito e você falar que seu treinador estava praticamente demitido, independentemente do resultado, que eu não acredito nisso. Mas tinha que ser uma coisa, para mim, muito grave. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, que eles falam a entrevista inteira dele, não só nessa parte, que é questão da conexão, da distância, que a diretoria pensa de um jeito, que o treinador pensa do outro. O que me parece isso? Que ele fala de dar a chave pro treinador, que isso não existe no Cruzeiro. O que significa, assim, eu não tenho certeza disso, mas me parece que o Cruzeiro, como diretoria, ele quer dar pitaco em coisas que são resolvidas pelo treinador e sua comissão técnica. Posso estar enganado, tá, CJ? Posso estar enganado. Você tá enganado, não. Não sei exatamente o que é isso que não tá tendo conexão, que o Pedro usou. Não tem conexão, existe um distanciamento. É o quê? Fulano tem que jogar? Se for isso, é um grande problema para mim. Porque eu não consegui identificar o que é isso. O padrão de jogo tá parecido, todos esses treinadores. E o Cruzeiro, esses treinadores estão entregando aquilo que a diretoria falou, que é um time que vai tentar ser protagonista, um time que vai tentar propor jogo, um time que vai ter mais controle do jogo com bola. Isso a diretoria pregou e em campo, por mais que os resultados muitas vezes não estão vindo, o time está apresentando isso. O jeito de jogar é muito semelhante com o que a diretoria está discursando. Então, o que é isso que está faltando conexão e o treinador não está ouvindo a diretoria? Eu te falo o que é, Mirandinho. Pode completar, eu termino a última coisa depois. Eu te falo. Sabe o que a diretoria do Cruzeiro quer? Que o técnico faça o que ela está pensando exatamente. É por isso que o Fernando Seabra hoje é o técnico do Cruzeiro. É interessante ele falar isso. Eu não tinha pensado. É isso. Ela quer que o Nicolas Arcamon, ela queria que o Nicolas Arcamon fizesse tudo no padrão que o Cruzeiro exigiu pra ele. Só que, gente, é futebol, meu irmão. É futebol. Mas não o padrão o quê? Padrão tático? Não, escalar jogadores? Padrão dentro da toca, das estruturas da toca. Ontem o próprio Nicola trouxe a questão, por exemplo, de concentração. O modo operante dentro do clube, eles querem que seja deles, não do técnico. Mas isso que você falou, Rafa Miranda, o que você trouxe aí, o segundo ponto, uma vinda do Seabra, que já trabalhou com Paulo Autuori, que veio ali da base, meio que vai convergindo e vai... A gente pode entrar na escolha... Isso é opinião, tá, gente? Isso não é informação. A gente pode depois entrar na escolha do Seabra, que eu acho que é um grande acerto do Cruzeiro. Eu acho o Seabra um ótimo nome. Um ótimo nome. A forma como foi tudo é estranha, é ruim. O Seabra sai, depois volta. Volta a falar o que eu falei ontem. As escolhas do Cruzeiro, na minha visão, as escolhas têm sido boas. Aqui de fora, tá? Nós não estamos no dia a dia. Aqui de fora... Os treinadores estão entregando aquilo que a diretoria tem pregado. Eu não sei qual que é essa relação que quando o Pepa saiu também falou que teve problemas, agora o Larcamon, eu não sei o que é isso. Eles não tá muito claro pra mim qual que é esse problema, qual que é essa falta de conexão. Eu sei o que é. Porque taticamente no jogo, aquilo que a gente vê o jogo, a gente não vê treino, pra mim tá sendo entregue. A sensação que eu tenho, meus amigos, é que a diretoria do Cruzeiro quer ser a protagonista em 100% do clube. Ela simplesmente pega o clube, obviamente, para ela e fala assim, ou é do meu jeito ou não serve. Se isso que o Pedro Martins falou é de fato verdade, eu também que não vou fazer juízo de valor, mas eu posso acreditar ou não, e eu não acredito, que a decisão foi tomada antes, é porque houve um atrito muito importante entre Nicolas Arcamon e diretoria de futebol. O Nico queria fazer de um jeito, e eles tentaram impor de outro. E é por isso que eles, entre aspas, decidiram pela saída do técnico Nicolas Arcamon. Eu acho que o Cruzeiro perdeu uma grandíssima oportunidade, CJ. Uma grandíssima oportunidade. De mostrar que o discurso não é só um discurso. Trocando o Nicolas Arcamon antes da final, como fez o Atlético. O Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade. Se essa decisão de fato estava tomada, acho que o Cruzeiro perdeu uma grandíssima oportunidade. Aí eu concordo com você, Gris. Perdeu uma grandíssima oportunidade de mostrar para todo mundo e falar assim, gente, independentemente dos resultados, a gente está na final que a gente queria ganhar, a gente podia estar ganhando, mas o clube tem aqui um processo que a gente não está achando que está legal e por isso a gente vai trocar. Aí todo mundo acreditaria. Acho que se acontece isso, porque ali, assim, CJ,
Eu não acho que... eu já falei aqui ontem, eu não acho a demissão do Nico Larcamón injustificável, muito pelo contrário. Eu acho ela muito justificável. Eu também trocaria o Nico Larcamón. Mas o seu argumento ontem é o contrário do Pedro. Não, seu sim, argumento foi ele tem várias coisas foi no do meu argumento. resultado, né? Tem um resultado e tem um desempenho. Eu não acho o desempenho do Cruzeiro ótimo. Não, acho muito longe disso. Acho que o trabalho do Nico é nota 6. E o Cruzeiro precisa pensar em algo mais do que nota 6. Mas assim, naquele momento, antes da final do Campeonato Mineiro, não havia nenhum movimento de troca do Nico Larcamón. Nenhum movimento. Havia ali um ou outro torcedor que estava insatisfeito com uma ou outra coisa e tudo, mas você não via um movimento de fora Larcamón. E acho que se essa decisão de fato estava tomada, eu também não acredito que o Nico Larcamón seria demitido se o Cruzeiro tivesse sido E campeão nem na mineiro. eliminação pro Não Souza, acredito. né? Porque O pessoal assim, engoliu e ainda levou. ficou ali um pouquinho da eliminação do Souza, mas como era muito início de trabalho, todo mundo tocou. Mas naquele momento não existia ali uma pressão por demissão do Nico Larcamón. E se o Larcamón tivesse sido campeão mineiro, ele ia chegar grandão pro Campeonato Brasileiro. Ia chegar grandão, o torcedor ia estar satisfeitíssimo com o trabalho. E eu repito, hein? Eu acho a demissão justificável, não só pela derrota no Campeonato Estadual, acho que pelo desempenho do time, que o time mostrou. Para mim, foi pior do que os resultados até aqui na temporada. o desempenho pior que o resultado? Eu acho. O Cruzeiro foi líder do primeiro turno, mas o Gris. desempenho pra mim não Melhor, foi bom. né? Não, a gente fala- mas a gente quais foram fala- os grandes jogos do Cruzeiro A nessa gente, temporada? mas a gente falou que o Cruzeiro dominou a maioria dos jogos Mas aqui. dominar Jogou jogo contra com um elenco não tão rico. Tom Benz Mas e é, Nós tinha, elogiamos né? isso aqui, Não, velho. eu sei que é o que tinha, mas Bateu assim... o Galo. Bateu o Galo duas 2 vezes a 0 lá. Lá dentro. Não, 2 vezes não, uma vez na Uma arena vez, empatou o é, outro ué. jogo com um segundo tempo muito bom. Nós falamos do desempenho do Cruzeiro, eu não concordo não, Gris. Também não, tudo bem. Com aquilo que ele tinha na mão, eu acho que o desempenho dele foi bom. Acho Não que foi a ruim. explicação Eu acho que o dele foi desempenho capenga, viu? era ok. E aí, assim, repito, acho que o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade de mostrar para o mundo que de fato existe um processo e que o resultado... Mas qual que é o Porque processo? porque é fazer se o que estão- eles querem? Então, porque, assim, é fazer porque 100% do que eles Mas, querem, eu acho- Gris? mas que o que eu que o acho Gris que está falando é o pensa? seguinte, se fosse então, se tivessem feito isso, de ter mandado embora, Antes, né? Sim. essa resenha aqui justificava. É um processo. Ó, acreditamos nisso, antes da final, por Mas isso... porque não sei- assim, vamos lá, Gente, vamos lá, agora- vamos lá. Mas agora peraí, depois fica cômodo. gente, o único processo que tem no Cruzeiro é o que a diretoria quer. O que a diretoria quer é o único processo que tem no Cruzeiro hoje. Por isso que o Fernando Seabra é o técnico do Cruzeiro. Porque tá. eles ficaram com medo de fato. contratar um técnico que banca toda uma situação por trás É uma dos relação bastidores. desequilibrada, Ah, ô né? gente, pelo amor Não, de eu Deus, acho- eu velho. acho que Coloca tem- o Pedro Martins pra ser técnico então. Eu Conclui, acho, conclui. que tem 2 pontos. A escolha do Seabra, eu acho que ela passa muito por isso mesmo, de rezar a cartilha que existe no clube hoje. É. E aí é o que eu tô dizendo assim, essa cartilha é boa ou é ruim, a gente não sabe direito ainda. O Cruzeiro, se mostrado um esportivamente, caos, ele hein? tem atingido os objetivos dele. É importante lembrar isso. O Cruzeiro atingiu todos os objetivos esportivos desde que a SAF assumiu. Todos. Mas isso independe de ter flertado com perigo, né? Porque Mas flertou. o flerte com perigo era o esperado, CJ. É? Por quem estava no Cruzeiro, inclusive. Era esperado o flerte com perigo. Talvez tenha sido um pouquinho maior do que se imaginava, acho que foi um pouco mais. mas maior, era o sim. esperado. Era o esperado. E Então, esse assim, tanto de troca de técnico não é esperado. não, isso não. Isso não. A questão da cartilha, de rezar a cartilha, eu concordo que o Seabra está lá muito por isso também, e muito por ser um técnico barato. O Cruzeiro não quer investir dinheiro em técnico, isso está muito claro. Mas se essa cartilha é boa ou ruim, a gente ainda precisa de um pouco mais de tempo para dizer. Eu só acho que o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade de mostrar que de fato existe uma cartilha e que o resultado... Porque Aí eles eu eles concordo. gostam muito de falar que estão pensando no Cruzeiro de 2030. Mas ter tomado a decisão que o Nico Larcamón não servia e ter esperado a final do Campeonato Mineiro é a atitude de quem estava pensando no Cruzeiro de 2024. Perfeito. E não de perfeito. quem está pensando Eu no fiquei, Cruzeiro de 2030. fiquei pensando aqui, só até pra uma pimentada pra gente falar depois. No próximo bloco, próximo vai. bloco. Pimenta. O Zé Ivaldo, a não escalação dele no primeiro jogo, se é um treinador mais, entre aspas, submisso à diretoria, Colocado. o Zé Ivaldo jogaria? Claro. Será que um treinador brasileiro, porque assim, o gringo tem vantagens e tem desvantagens em relação ao treinador brasileiro, de conhecer elenco, conhecer a história do clube, mas um treinador brasileiro, por tudo que sabe da torcida, não deixaria o Zé Ivaldo no banco para colocar um jogador, para punir o jogador, correndo o risco de perder uma final? Discussão boa pra gente levantar.